mais uma aula de Cristologia, trabalhando hoje teorias da expiação. Irmãos, se nós pudéssemos, se fosse possível, estabelecer um centro para toda a teologia, veja que coisa importante que eu vou falar agora. Se fosse possível estabelecermos um centro para toda a teologia, esse centro estaria aqui. Estaria em Cristo, no estudo dele, Cristologia, de forma mais abrangente. E dentro da Cristologia, o ponto central do estudo de Cristo no que pertine a nós e à salvação começa agora. O estudo da expiação de Cristo. Seu significado, seu propósito, suas consequências. Hoje vamos trabalhar algumas teorias que na história alguns teólogos levantaram para explicar e definir expiação. Semana que vem vamos então enfrentar o que a Bíblia de fato diz sobre essa importantíssima e central doutrina. Inicio então trabalhando a ideia de que expiação é uma parte essencial da cristologia. Por exemplo, é por meio da expiação de Cristo que nós podemos tornar-nos justos, que nós podemos nos tornar justos diante de Deus, ou seja, que nós chamamos de justificação. É por meio da expiação de Cristo que nós podemos ser regenerados. Nós chamamos de regeneração. É por meio da expiação de Cristo que nós podemos desenvolver nossa santidade. Outro passo central da fé cristã, que nós chamamos de santificação. Gruden vai definir e resumir expiação como a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. De forma bem básica, expiação seria a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Vamos então hoje trabalhar algumas teorias da expiação, 5 teorias da expiação que foram então levantadas na história. E a minha ideia, dentro da didática, é que a partir dos erros que foram levantados durante a história, você possa então identificar heresias, erros teológicos, para quando nós estudarmos o sentido real e verdadeiro da expiação, você então ter aí um melhor entendimento. Então veremos a teoria do socianismo ou a teoria do exemplo, veremos a teoria da influência moral, veremos a teoria da demonstração da justiça divina, veremos a teoria do resgate e veremos a teoria da satisfação. Vamos então iniciar com a teoria do exemplo ou socianismo. Socianismo por quê? Porque essa teoria ela foi bem melhor elaborada, mais profundamente elaborada por um homem chamado Fausto Socinius, um teólogo e reformador humanista italiano que viveu ali na época da Reforma Protestante, perto de Lutero, Calvino. E Socinius, ele estabeleceu essa teoria para expiação, dizendo que a expiação é apenas um exemplo de amor. Agora, importante essa palavra aqui, destaque aí, apenas. Você vai ver que nessas teorias que nós vamos levantar, todas elas apontam algum sentido da expiação verdadeiro, mas elas erram porque elas resumem a expiação a um ponto só. E essa aqui resume a expiação a um exemplo de amor. A ideia, então, do socianismo é que o valor da morte de Cristo não está no seu sacrifício substitutivo, mas no seu perfeito exemplo de entrega completa a Deus. Essa teoria, então, ela é fundamentada numa outra heresia histórica, criada por Pelágio, que nós chamamos de pelagianismo. E o que isso quer dizer? O pelagianismo entende que o ser humano ele é moral e espiritualmente capaz de satisfazer as expectativas divinas sem o auxílio sobrenatural de Deus. Segundo Pelágio, o homem poderia chegar até Deus sem que Deus precisasse fazer uma obra de ponte, uma obra redentora para que ele tivesse essa capacidade. Atualmente, essa teoria ela é praticada, por exemplo, no mundo atual, no mundo moderno, pelos unitaristas. Na verdade, não atualmente, na história. Só que atualmente, nós podemos ver depois, vamos ver mais para frente,
essa teoria do unitarismo, na verdade, os unitaristas sendo aplicado para hoje dentro da teologia dos testemunhos de Jeová. E o que são os unitaristas? O unitarismo, ele contrapõe o trinitarismo, certo? Então, o trinitarismo crê que existe um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E já o unitarismo diz que há apenas uma pessoa da divindade, que seria o Deus Pai. Os outros seres não são Deus. Jesus não é Deus como Pai, o Espírito Santo muito menos. Seria apenas uma força divina, não seria um ser pessoal, não seria um ser independente. De modo que nós temos então, basicamente, essa explicação da teoria do exemplo. Jesus seria aquele que morreu para dar um exemplo de dedicação e amor a Deus. Podemos ver isso, um dos versículos que eles usam para basear a sua doutrina é 1 Pedro 2:21, onde lá Pedro diz que para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então eles vão pegar esse texto e vão dizer, está vendo aqui? Aqui está a base. Jesus morreu para nos dar o exemplo, mas somente isso. E, irmão, vocês vão verem que as teorias heréticas, os erros teológicos, eles muitas vezes, ou na maioria das vezes, tentam se fundamentar na Bíblia, certo? Então, fique atento para isso. Grandes heresias, ou as mais perigosas na história, tentaram se fundamentar na Bíblia. Líderes dos mais falsos e perigosos na história buscaram fundamento nas Escrituras para suas mentiras. Então, nós vemos aqui que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, uma base que os socinianos, ou aqueles que seguiam a teoria do exemplo, usavam para fundamentar a sua doutrina. Louis Berkhof, um grande teólogo sistemático do século XX, alemão, diz que Socinos negou a necessidade da expiação. Ele removeu o pilar de fundação para tal necessidade, pela negação de tal justiça em Deus, que exigia absoluta e inexoravelmente que o pecado fosse punido. Para Socino, a justiça de Deus significava apenas, olha a palavra, sua equidade moral e retidão, em virtude da qual não há depravação ou iniquidade em qualquer de suas obras. De modo que o que Berkhof está falando é que os socinianos negavam a necessidade de uma morte de Cristo. Cristo não precisava morrer para nós sermos perdoados. Cristo morreu apenas para reforçar um exemplo de fidelidade que Deus espera que nós, seres humanos, tenhamos. Então, Deus espera que eu e você nos dediquemos a Ele até a morte. E aí Deus pensou, vou mandar aqui um exemplo fantástico, crucial, indispensável, que vai marcar a história, para que toda vida que eles quiserem lembrar de alguém para imitar, em se dedicar a mim, eles possam lembrar dele. Aí ele mandou Jesus para cá, para que Jesus fosse o grande exemplo de dedicação a Deus para as nossas vidas. Então a teoria do exemplo, como diz já o nome, ela dá ênfase ao exemplo da vida de Jesus, mas para aqui, não teria um significado mais profundo a morte de Cristo. Wayne Grudem, outro grande teólogo sistemático, vai resumir essa doutrina dizendo: a morte de Cristo simplesmente nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos leve a uma morte horrível. A teoria do exemplo diz que a morte de Cristo nos ensina como devemos viver. Então seria tão somente isso. A morte de Cristo seria tão somente um exemplo de como nós devemos viver. Quero pedir para o irmão Marcondes e o irmão Osmar, pedir para o pessoal baixar um pouquinho o som aí na frente. Então vamos continuar. Um exemplo então atual para nós pensarmos sobre a teoria do exemplo aplicada aos dias atuais. Os nossos famosos amigos, né, que saem especialmente nos domingos de porta em porta, chamado Testemunhas de Jeová. Primeiro, o Testemunho de Jeová, ele faz parte daquele grupo antigo dos unitaristas. Unitaristas porque negam a Trindade.
creem que Deus é Pai somente. Deus não é Filho nem Espírito. O filho existe, mas não é Deus. Então, esses unitaristas olham para Jesus e dizem o que de Jesus? Que ele é o cabeça da congregação. Se você já conversou com o testemunho de Jeová, ou conhece algum deles, ao perguntar sobre Cristo, eles vão dizer, não, Cristo ele é o maior exemplo que nós temos, ele é o cabeça da congregação, é o maior de todos os servos do Pai, é o maior de todos os servos de Deus. Cristo é a grande testemunha de Jeová, né? É a maior de todas, ou seja, Cristo é tão somente um grande exemplo para nós, seguidores de Jeová, tão somente isso. Então, veja que é um erro doutrinário, é uma heresia dizer que Jesus é apenas um exemplo, porque a gente nega os mais importantes aspectos da teoria da expiação bíblica, da doutrina da expiação bíblica. Veja, não é errado dizer que Jesus também é um exemplo de dedicação a Deus. Isso é verdade. Como diz o próprio Pedro, o próprio apóstolo, dizendo que Jesus nos é exemplo. Mas é errado e herético dizer que ele é só isso, um grande exemplo para as nossas vidas. E que a sua morte é apenas um grande exemplo de dedicação. Não somente isso, veremos no futuro. Próxima teoria que nós vamos pensar, que foi levantada para explicar a doutrina da expiação, é a teoria da influência moral, que em resumo seria dizer que a expiação é apenas uma demonstração do amor de Deus. Você pode estar já se perguntando, mas pastor, qual seria a diferença dessa para outra? A outra vai focar na ideia da dedicação, certo? Aqui vai focar na ideia da demonstração de amor. Então, ela foi desenvolvida por um teólogo francês chamado Pedro Abelardo, que viveu aí na Idade Média, 1079 a 1142, e ele então desenvolveu essa teoria, a teoria da influência moral. Então, nessa teoria, ele explicita que Cristo não fez pagamento sacrificial ao Pai. Cristo, na verdade, veio curar a nossa alma. Como assim curar a nossa alma? Veio quebrar as barreiras de preconceito e medo que nós tínhamos de Deus. Cristo veio demonstrar que Deus não era esse ser distante, monstruoso, mas ele veio demonstrar que podemos nos aproximar de Deus, assim como Jesus fez. A morte de Cristo para Abelardo serviu para curar o medo e a ignorância humana com respeito ao amor de Deus. A morte de Cristo veio para exemplificar aos homens o quanto Deus os amava. Então, o foco central da expiação foi quem? O homem. Para Abelardo, o foco central da expiação foi a humanidade. Como diria um pregador muito famoso atual, que eu acho que hoje deve ter uns 8 milhões de seguidores no Instagram, você é o centro da obra de Deus. Você é o centro de Jesus. Você é o centro de Deus. O grande alvo de Deus na história universal é você e sou eu, o ser humano. Então, isso não é novo, isso não nasceu hoje. Essas heresias, esses erros teológicos vêm de muito antigo, veja, há cerca de 1000 anos atrás. Então, a ideia de que o homem é o centro, a ideia de que a obra de Cristo é centralmente o homem, primariamente o homem. Então, Abelardo já defendia isso na Idade Média. Na teoria da influência moral, a natureza divina ela é essencialmente amor. Isso lhe parece familiar hoje? Pessoas que pensam assim? Santidade e justiça divina não são tão importantes. Não tem nem para que a gente lembrar delas, né? Porque é chato falar sobre elas. Vamos falar só sobre o amor de Deus. Aquele ser que ama, que ama, que ama e que ama somente. O maior alvo da morte de Cristo, então, não é a satisfação de Deus, mas a alegria humana. O homem se sentia amado, o homem se sentia acariciado, o seu ego se sentia acariciado, se sentia então ali cuidado. A morte de Jesus não foi o propósito maior da sua vinda ao mundo, mas apenas uma consequência da sua vida de entrega e amor. Então a morte de Jesus foi para demonstrar ao mundo como o homem é o centro do universo. Foi para demonstrar ao mundo que Deus criou um ser para ser o centro. Deus era o centro antes de criar o homem, mas aí ele criou um homem, ele criou um ser para que ele deixasse de ser o centro e você tornasse o centro. Então você agora é o centro do universo, é o centro
do plano divino, tudo está em torno de você, o ser humano. E a morte de Jesus foi para provar o quanto Deus tem você como centro de todas as coisas, ao ponto dele matar o próprio filho para poder você se sentir amado, para que ele pudesse provar para você o quanto você é amado eternamente. Na teoria da influência moral, entre os textos que eles vão usar e manipular para contar essa heresia, 2 Coríntios 5:19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, dentre alguns textos que eles vão usar, está aqui a ideia de Cristo reconciliando o mundo, a ideia de que Cristo veio para trazer o mundo de volta para Deus, o mundo que estava ignorante com respeito ao amor de Deus, o mundo que não reconhecia o amor de Deus, o mundo que não sentia o amor de Deus, que não tinha uma prova cabal desse amor. Então Deus mandou o Filho dele morrer para provar a todos. Deus mandou o Filho dele sofrer todo aquele calvário, 33 anos de existência sofrida aqui na terra, para provar para nós o quanto Ele nos ama. Uma outra pergunta que sempre vou fazer nessas teorias: é errado dizer que a morte de Cristo prova por nós o amor de Deus? Não. O errado é dizer que aqui está o centro, aqui é o principal ponto da morte de Cristo. Nós temos textos muito claros, como nós temos lá em Romanos, né? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Então, sim, a morte de Cristo prova o amor de Deus por nós, mas a grande questão que eu falei, a palavra central dessas heresias, apenas, foca apenas nisso, dá ênfase apenas isso. Uma coisa sou eu, pregador, vim aqui na igreja nessa noite e pregar sobre o amor de Deus para com os homens. Isso é pecado? Não. De fato, Deus ama profundamente a humanidade ao ponto de mandar o seu Filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então eu posso pregar sobre isso, mas um problema, ou uma outra questão é esse pregador, domingo que vem, pregar novamente só sobre isso. No outro domingo, novamente só sobre isso. Passou um ano, e é só sobre isso a minha pregação. Passou 2 anos, e eu só prego sobre o amor de Deus pelos homens. Aí você conhece um pregador herege, um pregador que quer público, que quer acariciar o coração humano e não está comprometido com a verdade. Wayne Grudem diz que a morte de Cristo, segundo essa teoria, torna-se um grande exemplo didático que mostra o amor, aqui está o ponto central, de Deus por nós. Amor que nos extrai uma resposta agradecida, de modo que somos perdoados ao amá-lo. Então o perdão não está no derramamento do sangue de Cristo por nós. O perdão está em amar a Deus. Se eu vejo o quanto Ele me ama, confio no amor dEle e o amo de volta, estou perdoado. Não precisaria de um cordeiro que derramasse o sangue em meu lugar. Eu não precisaria de um cordeiro perfeito que fosse imolado em meu lugar. Foi só um exemplo. Deus me perdoa só em eu amá-lo. Não precisa sacrificar ninguém em meu lugar para que eu pudesse amar a Deus e ser amado por Ele. A imagem, então, dessa teoria da expiação, a teoria que fala da demonstração do amor de Deus, ela, ou a teoria da influência moral, ela é apenas a imagem de um Jesus amigo. Dizer que Jesus é nosso amigo é bíblico, mas dizer que Jesus é apenas nosso amigo, ou veio apenas para exemplificar o amor de Deus por nós, é heresia. Uma teologia atual que nós podemos ver claramente essa teoria sendo ensinada e praticada é a chamada teologia do coaching. Nós temos hoje muitos pastores famosinhos, Instagram e no YouTube, que têm arrebanhado milhões de seguidores, que têm sido queridos por artistas, jogadores de futebol, descrentes, têm amado esses pregadores, esses pastores e admirado eles. E se pergunta, mas por quê? Porque esses pastores têm falado apenas do amor de Deus. E aí, se você fala apenas do amor de Deus, eu posso ser um adúltero, prostituto, um jogador que sai com várias mulheres durante a semana e te amar como pregador, porque eu sei que quando você vai pregar, só vai falar para mim que Deus me ama, que não importa o que eu faça, Deus me ama, que eu posso permanecer nos meus pecados de forma cabal, nojenta
impura o resto da vida e Deus me ama. Então isso me agrada bastante, né? É muito gostoso ouvir esses pregadores semanalmente, porque eles apenas acariciam o meu ego. Então, se você vê pregadores amados por ímpios, que permanecem ímpios, que não se convertem ao ouvi-los, mas permanecem seguindo eles, sem se converter, tem alguma coisa estranha na pregação deles. Porque o pregador, como diria Paul Washer, o pecador, quando ele escuta a verdade de Deus, ele tem duas reações básicas. Ou ele se rende a esse Senhor e se converte a Ele de todo o coração, ou ele odeia esse Senhor e odeia essa verdade que quer fazer ele deixar os pecados dele e aquilo que ele ama. Uma outra teoria levantada para explicar a doutrina da expiação é a teoria governamental. A ideia dessa teoria é que a expiação é apenas a demonstração da justiça divina. Outra palavra que eu quero destacar aqui, que você está vendo de forma repetida na minha aula, é demonstração. Jesus veio para demonstrar, para demonstrar, para demonstrar. Então, mais uma vez, a expiação de Jesus, a sua morte, ela é para demonstrar, agora não mais o amor divino, agora é a justiça divina. Essa teoria foi levantada por um advogado, um jurista, também teólogo, chamado Hugo Grotius, que viveu ali na Idade Média, na época da Reforma Protestante, 1583 a 1645. Ele era arminiano. O que isso quer dizer? Que ele dava ênfase à escolha humana por Deus e não à escolha divina pelo homem. E ele então enfatizava a escolha humana no lugar da escolha divina. Grotius, então, através da teoria governamental, vai agora enfatizar não mais o amor, como foi o caso da influência moral, como foi o caso lá de Pedro Abelardo, que enfatizava o amor. Não, agora a ênfase de Grotius, como jurista, é enfatizar a justiça divina, a santidade divina, a seriedade do pecado. Deus é o governante universal que necessita trazer justiça ao mundo. Então, a ênfase do sacrifício de Jesus é o quê? Os interesses morais do governo justo de Deus. O sacrifício de Jesus foi uma demonstração da ira de Deus sobre os pecados. Pecadores precisam sofrer e pagar, aqui tem um né, mas está errado aí, e pagar pelos seus pecados. Então, se na influência moral, se na teoria do exemplo nós temos a ênfase na dedicação a Deus, se na teoria da influência moral nós temos a ênfase no amor, na demonstração do amor de Deus, agora na teoria governamental nós temos a ênfase na demonstração da justiça de Deus. Então Jesus morreu apenas para demonstrar o quanto Deus odeia o nosso pecado. A gente pode então passar um pouco e pensar aqui na influência do direito nessa teoria, pensando que o seu maior expoente era um jurista, era um advogado. Então, por exemplo, a dolorosa morte de Jesus serve para nos fazer temer a Deus e não pecar mais. No direito penal, a gente chama isso de princípio da prevenção geral da pena. Por que é que eu devo prender um bandido? Não só para que ele responda pelos seus erros, mas para que ele sirva de exemplo para que as pessoas ao redor não cometam aquele mesmo crime. Então, se você matar, você vai ficar preso 30 anos, como o bandido fulano de tal ali está preso. Olha o sofrimento dele, está vendo? Olha o que ele está passando. Não faça isso não, senão você vai sofrer igual a ele. Vai perder a liberdade igual a ele. Então, isso é o quê? É o princípio da prevenção geral da pena. Então, quando você penaliza um criminoso, a sociedade vê que a justiça funciona e ela teme cometer o mesmo crime daquela pessoa. De outra forma, quando a sociedade, quando não há punição, quando não há justiça, as pessoas cometem crime e não tem nenhum tipo de reação, estimula mais ainda o cometimento do crime. Podemos ver isso de forma clara na corrupção, né? Por muitos anos, nós sabemos, até a chegada da Lava Jato, pelo menos, nós tínhamos aí políticos e mais políticos roubando e desviando e não acontecia nada com eles. E o que é que isso ensinava para eles? A gente pode continuar roubando e roubar cada vez mais, porque não acontece nada.
A partir do momento que começou, então, a se punir, a se prender políticos ladrões, obviamente isso trouxe, sim, um certo temor aos políticos, e muitos talvez roubaram menos ou não roubaram mais, mas o fato é que ficaram amedrontados porque viram a justiça funcionando. Essa é a ideia do princípio da prevenção da pena. É através do exemplo de punição, tirar a vontade, tirar a coragem de outros bandidos cometer o mesmo crime. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus pode nos perdoar sem quebrar a fibra moral do universo. A morte de Cristo não foi uma punição, pelo contrário, fez a punição ser desnecessária. Cristo não foi punido em nosso lugar. Não. Cristo foi apenas um exemplo da justiça divina e da raiva dele, da ira dele contra os nossos pecados. Penas não podem ser transferidas da pessoa do condenado, diz Grotius. O que é que ele quer dizer aqui? Na doutrina clássica da expiação, nós ensinamos que a morte de Cristo, ela nos substitui diante de Deus. Cristo morreu em nosso lugar. A punição que ele sofreu, a dor que ele sofreu, a morte que ele sofreu, faz com que nós não precisemos mais sofrer a mesma morte, morrer a mesma morte, passar pelo mesmo calvário, porque ele fez isso em nosso lugar. Para Grotius, não. Usando o princípio da intransferibilidade ou intranscendência da pena, usado até hoje no nosso direito, Grotius vai dizer que é injusto você usar uma pessoa, punir uma pessoa no lugar da outra. Por exemplo, eu não posso, se Elan comete um crime aqui no bairro Frei Damião, mata alguém, chegar para Vinícius e dizer: Vinícius, você é muito amigo de Elan, né? Você gosta muito dele, não gosta? Gosto. Então vamos fazer o seguinte, vá ser preso no lugar dele, deixa o bichinho solto, vai ter um filho agora, né? Luciano está grávida, então vá para a cadeia no lugar dele. Mesmo que Vinícius fosse, né, de uma forma grandiosamente amorosa com Elan, demonstrasse e provasse, né, o amor dele por Elan dessa maneira magnífica, o juiz não iria aceitar, porque a nossa Constituição não permite a pena ser transferida de uma pessoa para outra. Um exemplo, se você sofre uma pena de multa, se você morrer, o seu filho não vai pagar essa pena. Se for em pena, ela pode ser uma multa administrativa, aí o seu filho vai ter que pagar com a herança que você vai deixar para ele. Mas, se você sofreu uma pena de multa e morreu, e está lá, e você não pagou a multa ainda, o seu filho não precisa pagar, porque essa pena, ela é intransferível. Ela não pode passar de você para o seu filho, muito menos uma cadeia, muito menos uma prisão. Ela... Não, no caso aí de uma obrigação civil, aí não é mais uma pena. Seria uma obrigação civil, sim. No caso, se ele morrer, os filhos têm direito a acessar o patrimônio dele, a herança que ele deixou. Se ele não estava pagando, por exemplo, aí ele morreu. Os filhos têm direito a acessar a herança dele e receber esse valor. Sim. Sim. Não pode. Seu pai não pode ser preso, se bem que assim, pode-se acessar os bens da sua família, de repente o juiz pode ver a possibilidade, se tiver um avô rico, né, um tio rico, de ver essa obrigação com eles, mas não vai ser preso como você seria, né, porque não pode transferir essa pena. Então, veja como a influência jurídica está forte dentro aí dessa teoria governamental. Grotius, como advogado e teólogo, misturou as coisas e aí trouxe esses princípios para dentro da teoria. Dentro dessa teoria governamental, o sofrimento de Jesus não foi uma punição vicária, mas uma demonstração vivida do horror do pecado. Então, o que é uma punição vicária? Uma punição substitutiva, que nos substituiu? Não. Foi apenas uma demonstração do quanto Deus odeia o pecado. É como se o Estado prende alguém para demonstrar o quanto odeia o roubo, odeia o assassinato, ou então num país que tem pena de morte, o Estado mata alguém apenas para demonstrar o quanto ele odeia o assassino. Então foi isso que Jesus fez. Se nós deixarmos de pecar, simplesmente
seremos perdoados. Não precisamos do sacrifício de Jesus, não precisamos do derramamento do seu sangue em nosso lugar. Basta nós nos arrependermos, deixarmos de pecar e Deus vai nos perdoar. O ponto, então, da punição não é retribuição, mas a prevenção de mais pecados. Então, quando Jesus morreu, Deus não está retribuindo sobre ele os nossos erros. Deus não está fazendo ele pagar pelos nossos erros. Não. Segundo Grotius, quando Jesus morreu, Deus está apenas trazendo um exemplo de horror para nós não pecarmos mais. No desejo de perdoar os pecados, Deus buscou uma desculpa para não condenar os seres humanos, diria Millard Erickson, o teólogo que eu estou seguindo aqui como base central para essa aula, Millard Erickson. Ele vai dizer então que a ideia seria, Deus buscou uma desculpa para não condenar os seres humanos. A morte de Jesus foi o exemplo perfeito dessa desculpa que Deus amoroso queria para não punir os seres humanos. Então Deus odeia o pecado, Ele é santo, ele é justo, mas aí Ele também é amoroso, Ele não quer punir os pecadores. Aí o que é que Ele faz? Ele manda Jesus para morrer de uma forma dolorosa, numa cruz, e assim mostrar aos pecadores o quanto Ele odeia o pecado, e assim os pecadores possam olhar para isso e dizer, rapaz, vou pecar mais não, porque realmente, olha como Deus odeia o pecado, olha o que Ele fez com Jesus, então eu vou deixar o meu pecado e não vou fazer mais isso. Na teoria governamental, um dos textos que ele vai usar seria Isaías 42 e 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Um texto não é bem distante, indireto, mas é isso mesmo. As heresias, elas manipulam textos que às vezes não tem nada a ver com o que eles querem dizer. Mas um texto que ele usa seria esse, que Deus ama a própria justiça, e por amor da sua própria justiça, ele então mandou matar Jesus. Berkhoff vai resumir essa teoria dizendo que Hugo Grotius negou a necessidade da expiação com base na consideração de que a lei de Deus era uma execução positiva de sua vontade, que ele podia relaxar e também anular completamente. Os arminianos compartilharam suas opiniões sobre este ponto. Todos negaram que fosse necessário que Deus procedesse de maneira judicial na manifestação de sua graça e sustentaram que ele, Deus, poderia ter perdoado o pecado sem exigir nenhuma satisfação, nenhum sacrifício. Então a ideia do Grotius é que Deus tem a capacidade de perdoar sem nenhum sacrifício. Deus pode perdoar pecados de pecadores malignos, que pecam milhões de vezes, pecados das mais variadas fontes e torpezas, mas Deus pode simplesmente dizer, não, tá bom, eu deixo para lá, apenas não faça mais, viu? Gruden vai resumir a ideia dessa teoria dizendo que o propósito da morte de Cristo foi a demonstração divina do fato de que suas leis foram atingidas, que ele é o legislador moral e o governador do universo e que alguma espécie de pena seria exigida sempre que suas leis fossem infringidas. Deus está dizendo, olhe, você não faça mais isso não, porque se você fizer, eu vou fazer com você igual eu fiz com Jesus. Igual eu fiz com Jesus. Não faça isso não. Qual seria a ideia? E aqui uma ilustração minha. O pai chega para o menino, para o filho mais velho, aí ele comete um erro, comete uma desobediência, o pai vai lá e dá uma pisa. Vai lá e disciplina o filho. Aí chega para o mais novo e diz, olha, se você jogar pedra no gatinho, igual a Joãozinho fez, eu vou fazer com você igual eu fiz com o Joãozinho. Eu vou lhe dar uma pisa grande igual eu fiz com o Joãozinho. Então você não joga mais pedra no gato não. Porque eu já bati em Joãozinho já, e olha aqui, ó, todo lapiado aí. Todo com os couros quentes, todo com os couros quentes. Então não faça a mesma coisa não, que você vai também ficar com couro quente. Então seria essa ideia. Deus pegou Jesus, nosso irmão mais velho, e esquentou o couro dele. Bateu forte nele. Quebrou ele na cruz. Matou ele na cruz. E mostrou o quanto ele odeia os pecados. Então agora você está vendo o exemplo? Não faça então mais isso não. Não vá ficar pecando não,
porque eu vou fazer com você igual eu fiz com Jesus ou pior. Seria, em resumo, essa ideia da teoria governamental da expiação. Outra teoria que trabalhou a expiação, agora se aproximando mais um pouco da doutrina bíblica, mas ainda com erros, é a teoria do resgate. Nessa teoria, a expiação de Cristo como uma vitória sobre as forças do pecado e do mal. Ela foi elaborada de forma principal por Orígenes, famoso teólogo que viveu aí lá no século II, depois de Cristo, teólogo de Alexandria, no Egito, depois de Cesareia. Uma das teorias mais clássicas do tempo da igreja primitiva. Muitos grandes teólogos seguiram essa teoria, por exemplo, Agostinho, mas parece que ele creu por um tempo nessa teoria até amadurecer mais a ideia. Mas ele creu inicialmente nessa teoria do resgate. Gruden vai resumir essa teoria dizendo que o resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Então, para a teoria do resgate, esse resgate de Deus, que de fato a Bíblia fala de um resgate, a Bíblia fala que Jesus veio sim nos resgatar, mas aí, para essa teoria, esse resgate foi de quem? Foi o resgate das mãos de Satanás. Então, para essa teoria, que a gente tem a ideia de que Satanás escravizou a humanidade em seus pecados. A ideia de que por causa dos nossos pecados, os humanos pertenciam a Satanás por direito. Satanás, então, aceitava uma troca. O sangue ou a vida, sangue é vida, de Cristo como preço de resgate. Satanás, então, achou que se tornaria senhor de Jesus com a morte de Cristo. Resumindo a ideia, os nossos pecados nos escravizou a Satanás. Os nossos pecados nos fez escravos de Satanás. E agora nós, a humanidade inteira, era propriedade de Satanás, assim como os escravos eram propriedade dos seus senhores na antiguidade. E aí Deus não podia se meter nisso, porque nós éramos escravos de Satanás por direito. E Deus não, como justo, Deus tinha que respeitar isso. Mas aí Satanás disse, olhe, mas se o senhor quiser negociar comigo, eu troco. Eu troco os humanos. Eu troco a humanidade. E aí Deus perguntou, por quê? Pelo que você troca? Se o senhor me der a vida de Jesus, do teu filho. Se o senhor me der Jesus, o sangue dele, a vida dele, no lugar da humanidade, então aí eu entrego à humanidade. Nessa teoria, a ideia é que o diabo queria fazer com que Jesus fosse seu escravo. Entende? E aí, na cabeça do diabo, Jesus como seu escravo valia muito mais a pena do que a humanidade inteira. Então, Deus enviou seu filho para fazer esse resgate, só que com um detalhe, Deus não é besta. Deus fez essa troca, mas o diabo não esperava que Jesus fosse Deus também. E ele, como Deus, Jesus não iria se submeter depois ao diabo. E o diabo, coitado, babaca, se lascou. Então, Jesus pagou o preço para nos resgatar das mãos de Satanás. Como Deus, então, como eu falei, Jesus enganou a Satanás. E depois que ele ressuscitou, não se rendeu mais a Satanás. O propósito, então, dessa teoria, o propósito principal da expiação da morte de Cristo foi o triunfante resgate da humanidade das mãos de Satanás. O principal propósito da morte de Cristo foi o quê? Satisfazer Satanás e libertar a humanidade do seu poder. Então esse foi o grande centro. E aí quais os textos que essa heresia iria usar? 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Comprados a quem? Segundo essa teoria. Comprados a Satanás. Então Deus nos comprou por um preço a quem? A Satanás. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em quê? Resgate por muitos. Esse resgate foi resgatado de quem? De Satanás. Das mãos de Satanás, segundo essa teoria.
uma imagem para que você pudesse entender melhor. A vida de Jesus foi uma armadilha ou um anzol para pegar e enganar Satanás. Então Deus, em sua sabedoria, como um bom comerciante inteligente, Deus disse, tá bom, eu vou entregar Jesus no lugar da humanidade. E aí quando ele entregou Jesus, aí depois Jesus venceu a morte, ele diz, babaca, eu não vou se render a tudo não, porque eu sou Deus também. E aí o diabo ficou sem nada nas mãos, ficou sem a humanidade, sem Jesus, sem nada, né? Então, seria essa a ideia. Última teoria que nós trabalharmos nessa manhã, teoria da satisfação. A expiação de Cristo foi uma compensação ao Pai. Olha, está se aproximando, mas a gente vai ver ainda alguns problemas aqui. Anselmo da Cantuária, uma cidade até hoje na Inglaterra, viveu aí na Idade Média. Essa teoria também é chamada de teoria comercial. Ela está ligada então a um pagamento, por isso comércio, um pagamento ao Pai. Então qual o contexto aqui de Anselmo? Anselmo vive no mundo feudal, lembra? Na Idade Média, você já estudou história na escola, e você estudou lá, na Idade Média existia o sistema feudal, que era o quê? É como se fosse bem semelhante aos nossos coronéis aqui no sertão. Você tinha um senhor que era dono de muitas terras, como se fosse várias fazendas, e aí você tinha várias pessoas que viviam em suas fazendas, e aí então trabalhavam para esse senhor. Então essas pessoas, elas trabalhavam para esse senhor, plantando nas suas terras, e em compensação esse senhor dava uma porcentagem, como se fosse aqui, né, os meeiros que a gente tem, né, que trabalham nas terras dos outros e ganham a metade dos lucros. Então, esses servos que trabalhavam nas terras dos senhores feudais davam uma porcentagem dos seus... Na verdade, o senhor feudal dava uma porcentagem dos seus trabalhos, das suas plantações, para eles. E também, e o mais importante, naquela época, o senhor feudal prometia proteção a quem morasse dentro das suas terras. Então, se você trabalhasse para o senhor João, senhor feudal, você plantava nas terras dele, você entregava os bens a ele, ele dava a você de volta uma porcentagem e também te protegia de bandidos e assaltantes que quisessem mexer com você e sua família, né? Seria essa ideia, bem parecido com o coronelismo, né? Então, se você trabalhava na terra do coronel fulano de tal, você dava para ele parte das suas, ele lhe devolvia uma parte das plantações, você era como se fosse um sócio dele, e ele também te prometia proteção. Ai de quem mexesse nas terras de coronel fulano, porque ele iria se ver com você, até porque ele que tinha o poder das armas, né? Naquela época a polícia era muito escassa, só tinha mais nas capitais, então quem de fato protegia as pessoas no interior eram os coronéis. Então seria mais ou menos essa a ideia. E aí o que acontece? Nós pecamos, Deus é o nosso Senhor feudal, a terra é dele, ele estabelece as regras. Quando nós descumprimos essas regras, Deus justamente tem que nos punir. Se alguém que morasse na terra do senhor feudal descumprisse as regras, roubasse dele, desviasse os recursos, não fosse fiel na prestação de contas, cometesse algum crime, o senhor feudal que punia, prendia, matava e tinha todo o direito para fazer isso. Assim também Deus. Os homens pertencem a Deus e não ao diabo. Aqui já há uma diferença da teoria, né, passada que nós vimos. Lembra? Então, naquela teoria passada, nós vimos que, na teoria do resgate, a humanidade pertence a Satanás, por causa dos seus pecados. Aqui não. A humanidade pertence a Deus. Deus é o Senhor feudal, em que nós todos trabalhamos em sua terra. Ele estabelece as regras, e se nós cometemos um crime, temos então que compensar esse Deus. No mundo feudal havia também isso. Havia certos tipos de crimes que você poderia compensar para não morrer ou não ser expulso das terras do Senhor. Você iria, por exemplo, ao invés de dar ali, ao invés de receber os seus 20% que você tinha de direito, o Senhor te pagava apenas 10% por um mês ou um ano por causa daquele teu crime. Então imagine que você desviou um recurso e aí o Senhor feudal descobriu, ele vai então te punir agora
em vez de lhe dar 25% da sua produção, ele vai lhe dar agora só 10% durante um ano, porque você roubou dele. Então seria mais ou menos essa a ideia. A humanidade deve satisfação somente a Deus. Se comete erros, deve compensar esses erros diante de Deus. Então, a ideia é que nós devemos a Deus obediência e submissão completa. Devemos a Deus compensação ou reparação pelas injúrias ou pecados cometidos contra ele. Um exemplo, um ladrão deve ressarcir o furto e ainda cumprir a pena. Um exemplo mais atual. Se o ladrão vai na tua casa e aí furta R$1.000 diante da justiça, se ele for pego, ele deve devolver os R$1.000 e ainda cumprir uma pena, para não fazer mais isso. Então, seria mais ou menos essa a ideia. O Senhor, então, ele espera que você, além de deixar os seus pecados, você ainda compense, pague pelos pecados anteriormente cometidos contra ele. Então, a ideia seria, um Deus justo ou condena o pecador ou recebe alguma compensação em seu favor. O máximo que os pecadores podem fazer é deixar de desobedecer a Deus e voltar a obedecê-lo. Aí você pode perguntar, mas os pecados que eu cometi no passado? O meu crime do passado? Aí vem Jesus. Jesus é a compensação pelos nossos erros para com o nosso Senhor. E aqui uma imagem relacionada à penitência. Se você foi católico, você aprendeu mais sobre essa questão da penitência. Né? A gente não tem isso na doutrina protestante, porque a gente crê que a nossa penitência total, completa, foi caída sobre quem? Sobre Jesus. Mas o catolicismo não. No catolicismo, vai dizer que mesmo Jesus tendo morrido na cruz, você sim ainda tem que pagar algumas penitências. Por exemplo, se você morrer sem se arrepender de pecados sérios, como os pecados que eles chamam veniais, né? Os pecados capitais, você vai fazer o quê? Vai se penitenciar onde? No purgatório. E lá você vai purgar os seus pecados por vários anos ou séculos, não sei como é que eles dizem na eternidade, como é que conta isso, mas o fato é que você vai purgar os seus erros no purgatório ali, se penitenciar, sofrer por causa dos seus pecados, e quando terminar a penitência, aí você pode ir para o céu. Né? Lembro o pastor Almir uma vez, numa rádio, debatendo com um padre sobre esse ponto, e o grande argumento do pastor Almir, que o padre não teve como responder, foi, ora, se eu preciso purgar os meus pecados do inferno depois que eu morro, quer dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente para perdoar os pecados daqueles que creem nele? Ou se o sacrifício de Jesus é suficiente, por que eu devo ainda purgar os meus pecados no inferno ou no purgatório? E realmente não tem resposta bíblica para isso. Ou Jesus, o sacrifício dele é suficiente, ou ele não é suficiente. Porque se eu tenho que pagar ainda, seja me batendo aqui na terra, como faz, né, alguns grupos católicos mais conservadores, como por exemplo da Opus Dei, que é como fosse uma seita católica, um grupo mais conservador católico, que usa inclusive chicotes para se penitenciar os pecados, usa cinto de silício, que é um cinto como se fosse garras, que você usa dentro da calça, dentro do short, da saia, e você passa uma semana com aquele cinto com garras te ferindo 24 horas por dia para você se penitenciar por causa de algum pecado que você cometeu. Então imagine que você traiu sua esposa, traiu seu marido, então você pedir perdão a Jesus e se arrepender não é suficiente. Você tem que colocar um cinto com garras na sua perna e passar ali um mês, uma semana se penitenciando, ou então se chicotear várias vezes para poder penitenciar e purificar e purgar o seu pecado. Então, tudo essas coisas dentro do catolicismo está dentro dessa ideia de que Deus precisa de uma compensação, certo? E dentro dessa ideia da penitência, a compensação dada por Jesus não é suficiente. Você precisaria de algo a mais que você mesmo trouxesse. Então, a ideia dessa teoria é que a encarnação de Jesus é uma necessidade lógica. Somente um ser divino poderia perdoar pecados passados dos homens. Somente um ser humano poderia perdoar pecados humanos. Então, dentro dessa teoria, Jesus, veja bem, é Deus e homem, viu?
Ela não nega isso. Na verdade, ela diz que é essencial que Jesus seja Deus e homem. Pelo fato de Jesus ser Deus, o fato de seu corpo ter sofrido o menor dano, já teria sido uma questão de valor infinito. Então, para essa teoria, já se aproximando mais uma vez também da verdade escriturística, mas ainda com algumas questões a se pensar, nós temos então apenas e tão somente a ideia da expiação como uma compensação, certo? Como um pagamento dentro da teoria comercial aí, ou da satisfação, um pagamento a Deus, e aqui é uma imagem ligada ao valor infinito desse pagamento que Jesus fez a Deus pelos nossos erros passados. Vimos hoje 1, 2, 3, 4, 5 teorias da expiação. Vimos a teoria do socianismo, ou a teoria do exemplo, que diz que a morte de Jesus é apenas o quê? Um exemplo de dedicação. Aqui é a palavra-chave, dedicação a Deus. Então, a morte de Jesus é um exemplo de alguém que viveu a vida inteira e até morreu em dedicação ao Pai. Então, olhe para Jesus e siga esse exemplo. Não foi para nos perdoar, não foi para nos pagar os pecados. Não. Foi apenas para nos exemplificar como nós devemos viver no mundo. Você já ouviu algo parecido por alguns filósofos ou cristãos em TVs, entrevistas, que dizem que não, esse negócio de que a gente é pecador, vai para o inferno, isso não existe. Jesus foi um grande mestre, foi um grande profeta, que foi o nosso maior exemplo de como amar o próximo, de como amar Deus. Só isso. Então veja como isso ele é atual. Apesar de ser uma teoria antiga, mas até hoje a gente tem isso, a gente escuta essa ideia. Vimos também a teoria da influência moral, que agora Jesus não é apenas um exemplo de dedicação a Deus, mas um exemplo de demonstração de amor. Deus quis demonstrar o quanto ele amava eternamente os seres humanos, e como o ser humano é o centro da existência de Deus, ele demonstrou isso mandando o próprio filho dele morrer em nosso lugar, de tanto que ele nos amava, de tanto que a gente era o centro de tudo. Mas uma pergunta, quando Jesus morreu, o sangue dele nos perdoou? Não, nessa teoria não precisava nos perdoar. A gente não precisava de um sacrifício. Foi só para demonstrar o quanto Deus nos amava, só isso. Só isso. Não é que a gente precisava ter sangue em nosso lugar, ter perdão através de um sacrifício em nosso lugar, de jeito nenhum. Teoria da demonstração da justiça divina, ou teoria governamental, né? Por Hugo Grotius. Então, qual é a ideia? Mostrar o quanto Deus odeia o pecado. Então, se a teoria da influência moral, Deus quis demonstrar o quanto ele ama a humanidade, na teoria da demonstração da justiça divina, ou teoria governamental, Deus quis demonstrar o quanto ele odeia o pecado, mas apenas demonstrar. Não é que Deus precisasse de um sacrifício em nosso lugar, não. Ele apenas quer demonstrar o quanto ele odeia o pecado, para que você não faça mais isso. Não faça mais isso, porque eu odeio, está aí, ó. Olha aí, olhe para a cruz, olha o quanto eu odeio o pecado. Então não faça mais isso não. Deixe os pecados de lado, não faça mais isso, senão eu vou fazer com você o que eu fiz com Jesus. Teoria do resgate. Triunfo sobre o pecado e as forças do mal. Então Deus veio nos resgatar. Até aqui, está certo de dizer que Deus veio nos resgatar, sim ou não? Mas Deus veio nos resgatar de Satanás. De forma absoluta, não. Se a gente puder aqui conversar em certo sentido, de uma hora ou outra, ele sim nos livra de Satanás, mas não de forma absoluta e principal. Não foi esse o ponto, veremos mais isso semana que vem. E por último, a teoria da satisfação, ou seja, o sacrifício de Jesus foi tão somente uma compensação, um pagamento, uma compensação, um pagamento ao Pai. Ele que era o Senhor feudal de toda a terra, suas regras foram violadas, e aí então Jesus veio para pagar, compensar a nossa corrupção, a nossa desobediência às regras do Senhor feudal. Essas foram as teorias da expiação, as mais famosas que se levantaram durante a história, para explicar o significado da expiação de Cristo. Semana que vem, convido você a estar conosco e podemos então trabalhar e aprender sobre o verdadeiro significado da expiação. E essa imagem resume
muito bem esse significado. O que ela significa? Espero você semana que vem.